Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre transformada de Laplace. Vamos falar de uma introdução à transformada de Laplace. Então, a transformada de Laplace é uma função de funções. Então, para não fazer muita confusão, a gente tem que combinar algumas coisas. Então, para designar a transformada de Laplace, a gente usa um L caligráfico. E aí eu mostrei aqui com uma caixa, né, representando a função transformada de Laplace. Então, você tem a entrada, aplica a transformada de Laplace nas funções que estão aqui na entrada e o resultado está aqui na saída. Então, as funções para as quais eu vou aplicar a transformada de Laplace, nós vamos convencionar que elas vão ser designadas com letras minúsculas e a variável dessas funções vão ser a variável t. Então, e quando eu aplicar a transformada de Laplace em uma função assim, o resultado vai ser uma função com letra maiúscula, com a letra correspondente maiúscula e a variável s. Então, se eu aplicar a transformada de Laplace em f de t, o resultado é o f de s. Se eu aplicar a transformada de Laplace em y de t, o resultado é y maiúsculo de s. Bom, agora falta dizer qual é a regra que transforma f de t em f de s, y de t em y de s. Então, a regra é essa que está aqui. Então, o f de s, que é a transformada de Laplace do f minúsculo, né? Às vezes a gente coloca explicitamente o t, às vezes não, para ficar menos carregada a notação. A gente só coloca o t se for necessário. Então, o resultado L, a transformada de Laplace, é aplicada na função f, agora calculada no ponto S, é igual à integral de 0 a infinito, a mais infinito, de e elevado a menos st f de t dt. Aqui a integral é em t, né? É uma integral definida, e a variável de integração é t. O s é um parâmetro da integral, então, depois de calculada a integral, o t desaparece e o resultado vai depender do parâmetro s. Então, isso é a explicação de por que o t desaparece e, no final, eu vou obter a variável s. Bom, essa é uma integral imprópria. Então, ela, mesmo para funções contínuas, ela pode não ter um resultado finito. Então, a gente tem que estabelecer condições, né, para que essa integral tenha um valor finito. Então, as condições são, primeiro, o s ser positivo, né? Então, assim, com s positivo, a exponencial é decrescente. Então, isso já ajuda a ter mais funções f de t para as quais essa integral existe, né? É finita. E, além disso, o s não precisa ser estritamente maior que zero, ele pode ser maior do que um S0, que é maior ou igual a zero. E, quer dizer, pode ser que não tenha, essa integral não esteja definida para todo S maior que zero, mas esteja definida para um S maior do que um número maior que zero. Por exemplo, S maior que 2, então não tem problema. S maior que 3, maior que 10. Então, se for assim, não tem problema. A transformada de Laplace pode ser aplicada normalmente. Isso não vai trazer nenhum problema, né?
Bom, aí a gente tem que saber para quais funções a gente vai essa integral existe, pelo menos para um s maior que um s0. Então, a gente vai trabalhar com funções cujo crescimento é no máximo exponencial, né? Então, para essas funções, é fácil verificar que a transformada de Laplace existe a partir de para S a partir de um determinado S0. Né? Funções seccionalmente contínuas, mas assim, isso não é necessário saber esses detalhes no momento. Né? Mais importante é saber isso, que nós vamos trabalhar com funções que têm um crescimento no máximo exponencial. Bom, e aí, explicado qual é a definição da transformada de Laplace, uma pergunta que vem a seguir é: a gente usa a transformada de Laplace para quê? Então, aqui esse é um curso de equações diferenciais e a gente usa a transformada de Laplace para resolver equações diferenciais. A gente vai usar a transformada de Laplace para resolver equações diferenciais lineares de segunda ordem com coeficientes constantes. Aí você pode perguntar, bom, mas a gente já sabe resolver equações desse tipo. Mas algumas equações fica muito mais simples de resolver usando a transformada de Laplace. Nós vamos ver isso na próxima aula. Nessa aula nós vamos só fazer uma introdução. E nessa introdução nós vamos explicar como é calcular a transformada de Laplace de algumas funções, né? E estabelecer condições para que a gente possa estender, né, além das funções elementares, a transformada de Laplace, ampliando o número de funções para as quais a gente sabe calcular a transformada de Laplace. Outra coisa é que, se a gente trabalhar dentro desse conjunto das funções com esse crescimento, funções seccionalmente contínuas, são chamadas funções admissíveis, a transformada de Laplace ela é injetiva, quer dizer que para toda função do lado de cá, no contradomínio da transformada de Laplace, existe uma única função no domínio tal que L de f seja igual a f de s. Então isso é muito importante para a gente saber com isso inverter, né? Quer dizer que dentro desse conjunto de funções a gente pode calcular a transformada de Laplace inversa. Muito bem, e qual é a filosofia? Como é que a gente trabalha? Então, a gente vai calcular pela definição a transformada de Laplace de funções elementares e estabelecer condições, estabelecer propriedades para as quais, com essas propriedades, a gente vai estender o conjunto de funções que a gente sabe calcular a transformada de Laplace. E essas funções que a gente calcula pela definição, a gente vai ter uma tabela. Então, a gente não precisa decorar, né? Como é o caso de derivadas de funções elementares ou integrais de funções elementares, você precisa saber de cor as derivadas ou as integrais. No caso da transformada de Laplace, todo livro que tem transformada de Laplace tem uma tabela com a transformada de Laplace de funções elementares. E a gente usa essa tabela para quando a gente for resolver equações diferenciais usando a transformada de Laplace. Bom, então vamos começar aqui calculando alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo é a função constante igual a 1. Né? Então, pela definição, a transformada de Laplace da função constante igual a 1 é a integral de 0 a infinito de e elevado a menos st vezes 1, né, dt, ou seja, a integral de 0 a mais infinito de e elevado a menos st dt, que é o que está escrito aqui. Bom, como é que a gente calcula essa integral de 0 até mais infinito? A gente substitui no lugar de mais infinito um t grande, t maiúsculo, e calcula o limite quando t grande tende a mais infinito.
Então, eu não vou ficar repetindo isso aqui todas as vezes, mas nesse primeiro exemplo eu vou explicar com mais detalhe. Então, nesse caso, a integral de 0 a t maiúsculo de e elevado a menos st dt é elevado a menos st sobre menos s, e aí vou calcular o limite quando t tende a mais infinito, né, dessa integral, que é de 0 até t. Então, isso vai ser igual a substituir o t minúsculo pelo t maiúsculo, né, menos substituir aqui essa primitiva em zero. Vai ficar menos 1 sobre menos s. E aqui, quando eu passo o limite, quando t tende a mais infinito, como s é positivo, esse limite é zero, né? E aí vai ficar menos 1 sobre menos s, que é 1 sobre s. Então, essa é a transformada de Laplace da função constante igual a 1. Toda a tabela de transformada de Laplace, a primeira função que está na tabela é a função 1, e a transformada de Laplace é 1 sobre s, e é válida para s maior que zero. Bom, o próximo exemplo é elevado a t. Então, para a, um número real. Então, a transformada de Laplace, pela definição, vai ser integral de 0 até mais infinito, de elevado a menos st vezes a função f de t, que é elevada a t dt. Usando a propriedade da exponencial, né? Produto de exponenciais é exponencial da soma. Eu vou ficar com a integral de 0 a mais infinito, de elevado a menos s menos a t. E aí, a primitiva é elevada a menos s menos a t sobre menos s menos a. Menos s, parêntese, menos a, que está aqui. E aí, vou substituir no t maiúsculo, menos, substituindo a primitiva em t igual a zero, que dá isso aqui, 1 sobre menos s menos a. E vou fazer o limite quando o t maiúsculo tende a mais infinito. Então, agora, se o s for maior do que a, esse número é positivo, e aqui vai ficar uma exponencial com expoente negativo, e vai tender a zero. Então, que é o que a gente que é o que interessa para a gente, porque esse limite aqui ou é mais infinito ou é zero. Então, se o s não for menor do que a, então vai para mais infinito. O limite é mais infinito, não interessa. Então, a transformada de Laplace de elevado a t vai ser 1 sobre s menos a, né, para s maior do que a. Depois da exponencial, eu gostaria de calcular a transformada de Laplace de cosseno de AT e seno de AT. Então, se a gente for seguir da mesma maneira, eu tenho que calcular essa integral aqui, de 0 a mais infinito é a menos st cosseno de AT dt. Para achar a primitiva de elevado a menos st cosseno de AT, eu tenho que integrar por partes duas vezes. Também para calcular a transformada de Laplace de seno de AT. Então, também tem que integrar por partes duas vezes. Agora, se eu usar a fórmula de Euler, né, eu consigo calcular essas duas transformadas de Laplace de uma vez só e de maneira muito mais simples, com menos conta. Então, a ideia é essa aqui, ó. Eu vou chamar de h de t, cosseno de AT mais i seno de AT. Então, pela fórmula de Euler, isso é elevado a i a t. Então, eu vou chamar de f de t o cosseno de AT e g de t o seno de AT. Então, quer dizer que h de s, que é a transformada de h de t, é integral de 0 a infinito de elevado a menos st cosseno de AT mais i seno de AT dt. Então, é só a definição aqui. Agora, se eu usar e elevado a i a t para h de t, então a integral fica de 0 a mais infinito e elevado a menos st elevado a i a t. Então, como a exponencial complexa tem as propriedades, né, com relação à derivação, as mesmas, e aí, portanto, de integração, as mesmas da exponencial real,
Então, é muito mais fácil calcular essa integral do lado direito aqui, do que a do lado esquerdo. E a do lado esquerdo, a gente pode decompor aqui, né? Eu posso distribuir esse produto em relação à soma, usar o fato de que a unidade imaginária é constante, e aí vai ficar a integral de 0 a mais infinito, e elevado a menos st, cosseno de at dt, mais i, integral de 0 até mais infinito, de elevado a menos st, seno de at dt. Bem, essa primeira integral é a transformada de Laplace de cosseno de at. Então, como cosseno de at eu chamei de f de t, minúsculo, então a transformada de Laplace é f maiúsculo de s. E a outra integral, de 0 a mais infinito de elevado a menos st seno de at dt, é a transformada de Laplace do seno de at. Como eu chamei seno de at de g de t, minúsculo, então a transformada de Laplace é g de s maiúsculo. Então, quer dizer que a gente vê que a transformada de Laplace do cosseno de at vai ser a parte real da transformada de Laplace de h de t, e a transformada de Laplace do seno de at vai ser a parte imaginária da transformada de Laplace de h de t. Então, vamos calcular aqui h de t, a h de s. Então, usando essa expressão do lado direito aqui. Então, a exponencial complexa, nós definimos, né, de forma que esse produto de exponenciais é a exponencial da soma, assim como é a exponencial real. Então, o integrando aqui pode ser escrito como e elevado a menos s menos ia, que multiplica t, e a primitiva é como se fosse também a primitiva de uma exponencial real. Então, vai ser e elevado a menos, a primitiva de e elevado a menos s menos iat, vai ser e elevado a menos s menos iat, dividido por menos s menos ia. Então, nós vamos substituir no t maiúsculo, né, para o limite superior, mandar o t maiúsculo para mais infinito, menos substituir a primitiva no limite inferior, que é zero, que vai dar 1 sobre menos s menos ia. Esse limite aqui vai ser zero, porque pela fórmula de Euler, e elevado a menos s menos iat vai ser e elevado a menos st, que multiplica cosseno de at menos ou mais seno de mais i seno de at. Então, o cosseno e o seno são limitados, então isso aqui vai ser limitado por e elevado a menos st, né? Então, se o s for positivo, isso vai tender a zero. Então, essa parte aqui dá zero, e aqui vai ficar 1 sobre s menos ia. Então, essa aqui é a transformada de Laplace de h de t, né, que é elevado a iat. Agora, a transformada do cosseno, então, vai ser a parte real de 1 sobre s menos ia, e a transformada do seno vai ser a parte imaginária de 1 sobre s menos ia. Então, para calcular a parte real e a parte imaginária de um quociente, né, ou do inverso de um número complexo, você multiplica numerador e denominador. Isso eu falei na aula passada, você multiplica numerador e denominador pelo conjugado. Então, aqui o conjugado de s menos ia é s mais ia. Então, eu multipliquei numerador e denominador por isso. No denominador fica o módulo do número complexo ao quadrado, que é s2 mais a2. E no numerador fica s mais ia. Então, agora a parte real é s sobre s2 mais a2. E a parte imaginária é a sobre s2 mais a2. Né? Então, s sobre s2 mais a2 é a transformada de Laplace do cosseno de at, e a sobre s2 mais a2 é a transformada de Laplace do seno de at. Bom, agora eu quero calcular a transformada de Laplace de t elevado a n. Então, a próxima função elementar é essa aqui. Aqui, na verdade, tem várias funções, né?
Para cada n é uma função diferente. Então, aqui nesse caso eu vou usar aqui um índice, vou usar um índice n para f, para relacionar com o expoente de t elevado a n. Isso é interessante porque vai aparecer em algum momento aqui a transformada de t elevado a n é menos 1. Então, a gente já vai usar essa notação. E a gente vai calcular não para qualquer potência de t, mas para potências inteiras positivas. Então, para n igual a zero, a gente já calculou antes, que t elevado a zero é 1, a transformada de 1 é 1 sobre s. E aí aqui agora a gente vai calcular para transformada de t2, t3, etc. Bom, aqui nesse caso a gente vai ter que calcular essa integral, a fórmula de Euler não me ajuda muito, e essa integral eu tenho que calcular usando integração por partes. Então, a fórmula de integração por partes é a integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Quando a integral é definida, então a gente tem que colocar, ser assim, ó, uv, né, como se fosse o resultado de uma integral do limite inferior até o limite superior. E na menos integral de VDU, tem que pegar aqui o limite inferior e o limite superior da integral inicial. Então, nesse caso, a gente vai chamar de u t elevado a n e dv é elevado a menos st dt. Então, o v vai ser t elevado a n, e o v, que é a integral de dv, vai ser elevado a menos st sobre menos s. Então tá aqui. E a gente vai, isso vai ser de zero até mais infinito. Menos integral de zero a infinito de v du. Então v é elevado a menos st sobre menos s. Então menos s eu tiro da integral, né, que é a integração em t, vezes du. Du vai ser nt elevado a n a menos 1 dt. Então, n também eu vou tirar da integral e vai ficar t elevado a n menos 1 dt. Bom, essa primeira parte aqui dá zero, porque se você substituir t igual a zero, dá zero naturalmente. Se você substituir um t maiúsculo e mandar o t maiúsculo para mais infinito, então você vai ter que calcular esse limite aqui, t maiúsculo elevado a n elevado a menos s t maiúsculo, que vai dar zero se o s for positivo, porque quando você faz o produto de um polinômio por uma exponencial, né, a exponencial predomina sobre o polinômio no comportamento quando t tende a mais ou menos infinito. Então, nesse caso, esse limite vai dar zero. Bom, e essa integral aqui? Essa integral que está aqui é exatamente a transformada de Laplace de t elevado a n menos 1. Né? A definição transformada de Laplace de uma função f de t é integral de zero a infinito e elevado a menos st f de t dt. Então, nesse caso, f de t é t a n a menos 1, elevado a n menos 1. Então, essa é a transformada de Laplace de t elevado a n menos 1, que eu convencionei aqui, é o fn menos 1, minúsculo. Então, a transformada de Laplace dessa função vai ser o fn menos 1 maiúsculo de s. Bom, e aí então eu fico com essa fórmula que está aqui, que é uma fórmula de recorrência. Né? Transformada de Laplace de t elevado a n é igual a n sobre s transformado de Laplace de t elevado a n a menos 1. Então, como é a fórmula de recorrência, eu posso aplicar essa fórmula nela mesma. Então, vou obter isso que está aqui. Ó. Se eu aplicar mais uma vez, no lugar de fn menos 1, vai ficar n menos 1 sobre s, fn menos 2 de s. Se eu aplicar mais uma vez, vai ficar n menos 2 sobre s, fn menos 3. Então, eu posso continuar dessa maneira até que o índice aqui seja zero. Vai diminuindo até chegar a zero. O f índice zero é a transformada de t elevado a zero, que é a transformada de 1. Tá? Então, eu vou ficar com essa expressão que está aqui, ó, n menos 1, etc., até 1.
E embaixo, S, N vezes, S elevado a N, vezes a transformada de T elevado a zero. Então, aqui a gente já calculou, é a transformada de 1, que é 1 sobre S. Então, a transformada de T elevado a N vai ser, então, N fatorial sobre S elevado a N mais 1, né? E é válida para S maior que zero. Bom, agora nós vamos ver algumas propriedades. Então, a primeira propriedade é a linearidade, né? A linearidade diz que a transformada de Laplace de uma combinação linear de funções é combinação linear das transformadas de Laplace. A demonstração é muito simples, eu vou fazer aqui. Então, pela definição, transformada de Laplace de αf mais βg é integral de 0 a mais infinito de e elevado a menos st, que multiplica αf mais βg dt. Eu posso distribuir e elevado a menos st em relação à soma, usar o fato que alfa e beta são constantes, então sai da integral, e aí isso aqui vai ficar igual a alfa, integral de 0 a mais infinito, elevado a menos stf de t dt, mais beta, integral de 0 a mais infinito, elevado a menos st de t dt. Então, pela definição de transformada de Laplace, essa primeira integral é a transformada de Laplace de f minúsculo, que é o f maiúsculo de S, e a segunda integral é a transformada de Laplace de g minúsculo, que é o g de S. Isso prova que a transformada de Laplace de uma combinação linear é a combinação linear das transformadas de Laplace. E aí, a gente vai usar bastante essa propriedade também no sentido inverso, quer dizer, se eu tiver uma combinação linear de funções de S, a transformada de Laplace inversa vai ser combinação linear das transformadas inversas, né? Então, é o que está aqui, né? A transformada inversa de alfa f de S mais beta g de S vai ser alfa f minúsculo mais beta g minúsculo, que são a transformada inversa do f maiúsculo e a transformada inversa do g maiúsculo. Vamos usar essa propriedade exatamente nesse sentido aqui, para calcular a transformada de Laplace dessa função de S aqui, ó, S mais 3 sobre S2 menos 3S mais 2. Aí você pode dizer, bom, mas eu não estou enxergando aqui nenhuma combinação linear. Sim, mas se eu decompor, eu posso decompor essa função f de S em frações parciais, né? E aí eu vou ter uma combinação linear como eu queria. Então, assim, como é que eu decomponho em frações parciais? Eu vou achar as raízes do denominador. Nesse caso, S2 menos 3S mais 2 tem duas raízes reais, 1 e 2. Então, o denominador pode ser fatorado em S menos 1, S menos 2. E aí, essa fração aqui pode ser decomposta como A sobre S menos 1 mais B sobre S menos 2. E para achar A e B, eu vou multiplicar essa expressão pelo denominador por S menos 1, S menos 2. E aí vai ficar assim, ó, do lado esquerdo S mais 3, do lado direito A, que multiplica S menos 2, mais B, que multiplica S menos 1. Aí você pode substituir dois valores de S diferentes, né? E vai cair num sistema de duas equações e duas incógnitas. Se você substituir as raízes aqui do denominador, então cada equação só vai ter uma incógnita. Então, porque a outra incógnita desaparece, né? Então, por exemplo, se eu substituir S igual a 1, vai desaparecer o B. Então, vai ficar menos A e aqui vai ficar 4, né? Então, se eu substituir S igual a 2, vai desaparecer o A, vai ficar B e aqui do lado esquerdo vai ficar 5. Então, dessa maneira, eu já obtive o A e o B, né? O A é menos 4 e o B é igual a 5. Então, agora substituindo aqui em cima, eu vou ficar que o f de S é menos 4, 1 sobre S menos 1, mais 5, que multiplica 1 sobre S menos 2. 1 sobre S menos 1, a gente já calculou. A gente vai usar
a transformada de Laplace aqui, ó, que a gente já calculou. Aqui a gente calculou a transformada de Laplace de elevado a t a 1 sobre s menos a. Então, então 1 sobre s menos 1 é exatamente o valor de a igual a 1. Então, vai dar elevado a t, a transformada inversa. E 1 sobre s menos 2, você substituir aqui a igual a 2, então a transformada inversa vai ser elevado a 2t. Então, a transformada inversa de f de s, f maiúsculo de s, vai ser o f minúsculo de t, que é menos 4, vezes a transformada inversa de 1 sobre s menos 1, que é elevado a t, mais 5 vezes a transformada inversa de 1 sobre s menos 2, que é elevado a 2t, que é o que está aqui. Bom, agora vamos ver um outro resultado, uma outra propriedade, que é o primeiro teorema do deslocamento. Então, depois da linearidade, né, uma pergunta que você pode fazer é: e como é que é a transformada de Laplace do produto? Bom, não tem uma regra para a transformada de Laplace do produto de duas funções, né? Assim como tem da derivada do produto de duas funções, né? A derivada do produto deriva a primeira função, não deriva a segunda, mas a primeira vezes a derivada da segunda. Mas a gente não tem uma regra para a integral do produto. Então, também a gente não tem uma regra para a transformada de Laplace do produto de duas funções. Mas, se uma das funções for uma exponencial, então a gente tem essa regra que está aqui, ó. Então, a transformada de Laplace do produto de uma função por uma exponencial é a transformada de Laplace da função, mas agora não calculada em S, mas a função calculada em S menos A, ou seja, é um deslocamento, né, do deslocamento da transformada de Laplace da F é deslocado de A, né, deslocado exatamente do expoente que está aqui. A demonstração também é muito simples, eu vou fazer aqui. Então, pela definição, a transformada de Laplace de E elevado a t f de t E elevado a t f de t é a integral de 0 a mais infinito de E elevado a menos st E elevado a t f de t dt. Né? É só substituir na definição f de t por E elevado a t f de t. Né? A definição da transformada de Laplace de uma função f de t é 0 mais infinito elevado a menos st f de t dt. Se a função f de t é e elevado a t f de t, então aqui vai ficar elevado a t f de t. Agora eu vou usar novamente essa propriedade da exponencial, né? Que produto de exponenciais é exponencial da soma. Então vai ficar aqui e elevado a menos s menos a que multiplica t, f de t dt. Então, se você for olhar para a definição de transformada de Laplace, aí você pode ver que aqui a única diferença né? Aqui, se eu comparo essa integral aqui com essa da definição, aí você pode notar que a única diferença é que no lugar de S tem S menos A. Então, quer dizer que essa aqui é a transformada de Laplace da F, só que ao invés de ser calculada em S, está sendo calculada em S menos A, né? Que corresponde a um deslocamento, né? Se você for pensar no gráfico de f de S, né? Por isso que chama teorema de deslocamento. Se o A for positivo, você está deslocando o gráfico de f de S para a direita, né? Da F maiúscula para a direita. Se o A for negativo, você está deslocando o gráfico da F para a esquerda. Então é por isso que chama primeiro teorema de deslocamento. Então vamos ver um exemplo da aplicação desse teorema, dessa propriedade. Vamos calcular a transformada de Laplace inversa, né?
dessa... E aí, aqui também a gente pode, né, se eu tiver a transformada de Laplace de uma função que é o deslocamento, né, de uma função que a gente já conhece, então a transformada inversa vai ser a transformada de Laplace inversa da função sem o deslocamento multiplicado pela exponencial. Então, assim, antes de fazer esse exemplo, vamos ver aqui, eu vou mostrar como é que fica, né? A gente já calculou a transformada de Laplace de cosseno de AT. A transformada de Laplace de cosseno de AT é S sobre S2 mais A2. Então, se eu multiplicar cosseno de AT por E elevado a BT, né, pelo primeiro teorema de deslocamento, vai ser a transformada do cosseno de AT deslocado de B. Então vai ficar isso aqui, ó, S menos B dividido por S menos B ao quadrado mais A2. Se eu multiplicar seno de AT por E elevado a BT, né, então vai ser a transformada de Laplace do seno de AT deslocado de B. Então a transformada de Laplace do seno de AT é A sobre S2 mais A2. Então deslocado de B vai ficar A sobre S menos B ao quadrado mais A2. A transformada de Laplace de E elevado a T, T elevado a N, vai ser a transformada de Laplace de T elevado a N deslocado de A. Então, a transformada de Laplace de T elevado a N é N fatorial sobre S elevado a N mais 1. Então, deslocado de A vai ficar N fatorial sobre S menos A elevado a N mais 1. Né? E se a gente aplicar... Não, então, vamos ver agora usar esse resultado para calcular a transformada inversa dessa função que está aqui. Então, o denominador tem somente uma raiz, é um polinômio de grau 2 que só tem uma raiz, que é menos 2. Então, pode ser fatorado o denominador como S mais 2 ao quadrado. Então, eu vou decompor em frações parciais. Só que agora, nesse caso, as frações que aparecem aqui vão ser A sobre S mais 2 mais B sobre S mais 2 ao quadrado. Isso acontece porque menos 2 é uma raiz dupla, né? Se menos 2 fosse uma raiz tripla, então teria ainda mais uma parcela aqui, seria C sobre S mais 2 ao cubo. Então tem que aparecer todas as potências, né, até a multiplicidade da raiz. Então nesse caso, menos 2 é de multiplicidade 2, vai aparecer S mais 2 e S mais 2 ao quadrado. Então para determinar A e B, vou multiplicar pelo denominador, multiplicar por S mais 2 ao quadrado. E aí vai ficar do lado esquerdo S menos 3, do lado direito A, que multiplica S mais 2, mais B. Então, substituindo S igual a menos 2, né, só tem uma raiz, então só posso substituir, né, se eu for tentar fazer da maneira que eu fiz anteriormente, eu só tenho uma raiz, então vou substituir essa raiz, aí vai sumir o A, então vai ficar do lado esquerdo, vai ficar menos 5, do lado direito o B. Então foi fácil achar o B. Agora, para achar o A, eu poderia substituir um outro valor de S. Mas eu vou usar outra coisa, eu vou usar a igualdade de polinômios. Então tem um resultado que diz que dois polinômios são iguais se os coeficientes dos termos de mesmo grau são iguais. Então vou usar isso para achar o A. Então, se eu olhar o coeficiente de grau 1 do lado esquerdo, é igual a 1. E o coeficiente do termo de grau 1 do lado direito é A. Então, assim, imediatamente eu encontrei o valor de A. Então, substituindo A e B aqui, ó, vai ficar que o f de S é 1 sobre S mais 2 e menos 5, 1 sobre S mais 2 ao quadrado. Então, essa daqui é a transformada de elevado a menos 2t. Né? E o outro? Esse aqui, olha, 1 sobre S, deixa eu mostrar aqui que eu calculei. Calculei a transformada de t elevado a n. Então, a transformada de t elevado a n
aqui, é n fatorial sobre Sn mais 1. Então, aqui a gente vê que aqui aparece, tem um deslocamento, né? No lugar do S está S mais 2, então tem um deslocamento de menos 2. Então, sem o deslocamento é 1 sobre S ao quadrado. Então, 1 sobre S ao quadrado, a gente pode ver aqui que o N é 2, né? É 1. 1 sobre S ao quadrado, o N é 1. Então, 1 sobre S ao quadrado é a transformada de T. Então, como tem o deslocamento, vai ficar T vezes E elevado a menos 2T. Então, é o que está aqui. Então, a transformada inversa de 1 sobre S mais 2 ao quadrado é E elevado a menos 2T, pelo deslocamento de menos 2, vezes a transformada inversa de 1 sobre S2, que é T. Bom, então eu fiz um exemplo em que o denominador tem raízes distintas e um outro exemplo em que o denominador tem uma raiz dupla. Então, e se o denominador tiver uma raiz, tiver raízes complexas, como é que fica? Então vamos fazer isso agora. Então é esse aqui. Então, f de S é S menos 2 sobre 2S2 mais 2S mais 7 meios. Então, o denominador aqui, olha, tem raízes complexas. O delta é B2, que é 4, menos 4AC. Então, vai ficar B2 é 4, menos 4 vezes 7, que é 28. Então, é menos 4 menos 28, né, que dá menos 24, que é negativo. Então, o denominador tem duas raízes complexas. Como é que a gente faz nesse caso? Não dá para fatorar nos reais. Então, o que a gente faz nesse caso é completar o quadrado do denominador. Então, para completar o quadrado do denominador, primeiro a gente coloca em evidência o coeficiente de S ao quadrado. Então, vai ficar 2 que multiplica S2 mais S mais 7 quartos. Aí agora eu vou completar o quadrado do que está dentro do colchete. Então, esse aqui é o quadrado do primeiro termo, e esse aqui é duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. Logo, o segundo é meio. Então, aqui eu vou escrever S mais meio ao quadrado. Aí, se eu for comparar S mais meio ao quadrado com isso que está aqui, a gente vê, ó, S ao quadrado, está aqui, mais 2 vezes S vezes meio, que é S, que está aqui, e aí mais um meio ao quadrado, que é 1/4, mas aí eu tenho 7 quartos. Então, quer dizer que está faltando 6 quartos, que é 3 meios. Bom, aí, se a gente for comparar esse aqui com a gente tinha aqui, ó, então a gente estava aqui. Então, essa expressão aqui, ó, ela é parecida com a transformada de Laplace de E elevado a bt cosseno de AT. Né? Você olha o denominador aqui, tem S mais meio, então o B seria menos meio, mais 3 meios, então o A ao quadrado seria 3 meios, então o A seria a raiz de 3 sobre 2. Mas, se você for olhar bem, no numerador, tinha que ter, então, S menos a raiz de 3 sobre 2.
e eu não tenho S menos raiz de 3 sobre 2, né? Seria o A. Desculpe, tinha que ter S menos meio, né? Que é o B. Então, aqui tinha que ter S mais meio. Tem um S mais meio aqui, aqui tinha que ter S mais meio também, né? Tem S menos B ao quadrado e aqui tem S menos B. Então, aqui tinha que ser assim, S mais meio aqui, S mais meio no numerador. Mas eu não tenho. Então, o que eu faço? Eu vou somar e subtrair meio. Então, vai ficar assim, ó, S menos 2, eu somei e subtraí meio, menos 2. Aí, separo em duas frações, né? Uma com S mais meio, que está aqui, e a outra, menos meio, menos 2, que é menos 5 meios, que está aqui. Então, essa primeira fração, aí a gente pode ver que é exatamente igual a essa, com né, a menos do fator aqui meio, é igual a essa aqui, com A igual a raiz de 3 sobre 2 e o B igual a menos meio. E a outra, ela é parecida com essa daqui, né? A menos do fator menos meio aqui, ó. Mas aí tem uma outra diferença, é que no numerador tinha que ter raiz de 3 sobre 2, e aqui no numerador tem 5 meios. Então, o que eu faço? Eu multiplico e divido por raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. Multiplicando por raiz de 3 sobre 2, dividindo por raiz de 3 sobre 2, que é a mesma coisa que multiplicar por raiz de 2 terços. Então, agora eu posso aplicar isso que está aqui, ó. A transformada inversa de S mais meio dividido por S mais meio ao quadrado mais 3 meios vai ser E elevado a menos meio t, né, vezes o cosseno de raiz de 3 sobre 2t. E essa que está aqui, ó, vai ser, vou usar essa que está aqui, ó, para A igual a raiz de 3 sobre 2 e B igual a menos meio. Então, a transformada inversa vai ser de f de S, é o f de t, né, que vai ser meio, que está aqui, né, usando a linearidade da transformada de Laplace. Tem o alfa, que é meio, né? Aí a transformada inversa de S mais meio sobre S mais meio ao quadrado mais 3 meios é elevado a menos meio t vezes o cosseno de raiz de 3 sobre 2t. Aí tem outra constante beta aqui, ó, menos 5 quartos, raiz de 2 terços, e vezes a transformada inversa de raiz de 3 sobre 2 dividido por S mais meio ao quadrado mais 3 meios. Então, que é elevado a menos t sobre 2, né, vezes o seno de raiz de 3 sobre 2t. Então, com esse exemplo, né, eu dei 3 exemplos de que é uma amostra de situações que ocorrem quando você quer resolver uma equação diferencial usando o transformado de Laplace. A ideia, nós vamos ver na próxima aula, a gente vai aplicar a transformada de Laplace na equação diferencial, transformar a equação diferencial numa equação algébrica, e aí resolve essa equação algébrica, e no final você tem que achar a transformada inversa da solução da equação algébrica. Então, e vão aparecer situações como essas que eu mostrei aqui, né? O denominador às vezes tem raízes distintas, reais, às vezes tem raízes múltiplas, reais, e às vezes tem raízes complexas. Ou às vezes é misturado, né? Pode ocorrer tudo isso ao mesmo tempo. Nós vamos ver isso na próxima aula. Então, por hoje é só.